O que eu vou te mostrar agora é o motivo exato pelo qual 90% dos investidores vão perder dinheiro com a Petrobras nos próximos meses, enquanto uma elite silenciosa está preparando o terreno para uma das maiores transferências de riqueza da história da Bolsa Brasileira. Se você está olhando apenas para o Dividend Yield no site de Status Invest, você está caminhando direto para uma armadilha. Uma armadilha montada com números brilhantes que podem desaparecer do dia para a noite. Mas calma, não feche esse vídeo, porque se você entender o que eu vou revelar nos próximos minutos, você vai descobrir o código secreto que separa quem sustenta o lucro dos grandes bancos de quem realmente vive de renda com Petri 4. Existe um número, um preço específico. Se a Petrobras passar desse valor, ela deixa de ser uma máquina de dividendos e se torna um título de dívida perigoso. Você sabe qual é esse preço? Eu vou te dar esse número exato até o final dessa conversa. Pensa comigo. Imagine que você tem uma vaca que dá o melhor leite do mundo. Todo mundo quer esse leite, só que essa vaca mora num terreno onde o dono muda a cada 4 anos. E cada novo dono tem uma ideia diferente. Um quer vender o leite, o outro quer dar o leite de graça e o terceiro quer usar a vaca para puxar arado. A Petrobras é essa vaca, e o terreno é o Brasil. Você já se perguntou por que, mesmo pagando bilhões em dividendos, a Petrobras ainda é a ação mais odiada e amada ao mesmo tempo? É porque ela não é apenas uma empresa, ela é um campo de batalha. E se você não sabe quem está vencendo a guerra hoje, você é apenas um dano colateral. Vamos abrir a caixa preta. Muitas pessoas dizem, a Petrobras está barata, o PL está ridículo, mas o que ninguém te conta é que o lucro do passado não paga a conta do futuro. O mercado não olha pelo retrovisor. O mercado é um predador que fareja o que vai acontecer daqui a 6 meses. E o que ele está farejando agora na Petrobras? Existe um fantasma rondando a sede da empresa no Rio de Janeiro. Não é o fantasma da corrupção, esse é velho. O novo fantasma é o CAPEX. Guarda essa palavra. Se você não entende o que é CAPEX, você não tem o direito de comprar uma única ação de Petri 4. CAPEX é investimento, e na Petrobras, investimento muitas vezes é sinônimo de queimar o seu dividendo. Lembra da refinaria de Abreu e Lima? Aquele projeto que começou custando 2 bilhões e terminou em 20 bilhões? Cada centavo daquele excesso saiu do bolso de quem? Exato, do seu, do acionista que esperava o dividendo cair na conta e viu o dinheiro virar cimento e ferrugem. Mas aqui vem a primeira virada de chave desse vídeo, o segredo que os grandes fundos usam e não te contam em relatório nenhum. A Petrobras hoje tem uma coisa que ela não tinha 10 anos atrás, o pré-sal. Esquece a política por um segundo, foca no petróleo. Tirar um barril de petróleo do fundo do mar para a Petrobras custa menos do que para quase qualquer outra empresa no planeta. É o que chamamos de lifting cost de elite. Isso significa que mesmo que o petróleo caia, mesmo que o mundo entre em crise, a Petrobras continua cuspindo dinheiro. É uma impressora de dólar disfarçada de petroleira. Então, por que o medo? Por que a ação não custa R$100? A resposta está no que eu chamo de o desconto do medo político. Toda vez que alguém em Brasília abre a boca para falar de preço de combustível, a Petrobras perde o valor de uma padaria inteira por segundo. Mas é aqui que o investidor inteligente ganha dinheiro. O medo é o melhor amigo do dividendo alto. Se não houvesse medo, o preço subiria. Se o preço sobe, o dividend yield cai. Você quer o dividendo ou você quer a paz de espírito? Na bolsa, geralmente você não pode ter os dois com a mesma ação. Agora, escuta bem o que eu vou te falar agora, porque isso aqui é o que vai determinar se você vai quebrar ou se vai enriquecer. Existe uma mudança silenciosa na política de dividendos que foi aprovada recentemente. Muita gente leu e não entendeu nada. Eles mudaram o percentual do fluxo de caixa livre que vai para o seu bolso. Antes era uma torneira aberta, agora existe um filtro. A pergunta que você deve estar se fazendo é: Petrobras ainda vai pagar dividendos extraordinários em 2025 e 2026? Eu analisei os dados de produção, a curva do petróleo tipo Brent e os planos de investimento da nova gestão. E a resposta é algo que vai te surpreender, porque vai contra tudo o que você está lendo nos portais de notícias. Mas antes de eu te dar essa resposta, eu preciso que você entenda o conceito de margem de segurança. O Benjamin Graham, mestre do Warren Buffett, dizia que você não precisa saber o peso exato de um homem para saber que ele é gordo. Com a Petrobras é a mesma coisa. Você não precisa prever o preço do petróleo. Você só precisa saber se, no pior cenário possível, a empresa ainda sobrevive e te paga. Qual o pior cenário para a Petrobras hoje? Petróleo a $40, intervenção direta nos preços da gasolina, retomada de investimentos em projetos de baixo retorno. Se esses 3 cavaleiros do apocalipse aparecerem juntos, o que acontece com o seu dinheiro? Eu fiz a simulação, e os números são assustadores para quem comprou a ação nos R$42, mas para quem comprou no lugar certo, o cenário muda completamente. Você quer saber qual é esse lugar certo? Aguenta um pouco, porque antes eu preciso te mostrar o erro número 1 de quem investe em Petri 4. O erro é a paixão.
Ou o ódio. Tem gente que não compra a Petrobras por princípio. Tem gente que só compra a Petrobras por patriotismo. A Bolsa de Valores não é lugar de ideologia, é lugar de matemática. A Petrobras é a maior pagadora de dividendos do mundo em vários trimestres. Isso é um fato, mas o dividendo é o prêmio por você aguentar a volatilidade. Se você tem o coração fraco e não aguenta ver sua conta cair 10% porque um político deu uma declaração polêmica no Twitter, sai da Petrobras agora. Você vai ter um infarto e não vai aproveitar o dinheiro. Mas se você tem sangue frio, a Petrobras é o melhor cavalo de corrida do Brasil. E por falar em cavalo de corrida, vamos falar de Petri 3 versus Petri 4. Você sabe qual das duas você deve ter na carteira para maximizar sua renda? Muitos especialistas dizem que tanto faz. Eles estão errados. Existe uma diferença técnica de preferência no recebimento de dividendos que em momentos de crise pode ser a diferença entre receber algo ou não receber nada. As ações preferenciais Petri 4 têm uma vantagem estatutária, mas as ordinárias Petri 3 têm o poder de voto. Em uma estatal, o seu voto vale 0. O governo manda. Então por que você teria a ação ordinária? Eu vou te explicar o único cenário onde ter Petri 3 é melhor que Petri 4. E se você está do lado errado, você está deixando dinheiro na mesa todo santo mês. Agora, respira. Vamos falar do elefante na sala, a transição energética. Dizem que o petróleo vai acabar, que em 2030 todo mundo vai ter carro elétrico. Se você acredita nisso cegamente, você está ignorando a realidade física do mundo. O mundo é movido a óleo, plástico, fertilizantes, combustível de avião, cimento. O petróleo não vai embora amanhã, mas a Petrobras está começando a investir em eólica offshore e hidrogênio verde. Isso é bom ou ruim para o seu dividendo? Aqui está a verdade nua e crua. Projetos de energia verde têm retornos muito menores do que furar um buchão no pré-sal e tirar petróleo puro. Cada bilhão que a Petrobras gasta em moinho de vento é 1 bilhão que rende menos para você. A grande questão que o mercado está tentando precificar agora é quanto do lucro do petróleo vai ser desviado para essa agenda verde. Se for muito, a Petrobras vira uma empresa de utilidade pública de baixo crescimento. Se for pouco, ela continua sendo uma máquina de gerar caixa. Eu tenho acesso a uma projeção de fluxo de caixa que mostra exatamente o ponto de ruptura, o momento onde a Petrobras para de ser uma dividend aristocrat para virar uma utility. E sabe quando isso está previsto para acontecer? Muito antes do que você imagina. Mas não entra em pânico, porque onde existe mudança, existe oportunidade. Existe um jeito de você se proteger dessa queda nos dividendos usando opções. Você já ouviu falar de lançamento coberto? É como se você alugasse suas ações da Petrobras. Você recebe o aluguel, o prêmio da opção, e ainda recebe o dividendo. Para quem faz isso com Petri R4, o rendimento real não é de 15% ao ano. Pode chegar a 30% ou 40%. Isso é o que os profissionais fazem enquanto o pequeno investidor fica reclamando do preço da gasolina no posto. Você quer que a gasolina suba? Como acionista da Petrobras, o seu lado racional deveria dizer que sim. É cruel, eu sei, mas é a lógica do capital. Se a Petrobras segura o preço para ajudar a inflação, ela está tirando dinheiro do seu bolso de investidor para colocar no bolso do consumidor. Você é investidor ou consumidor nessa história? Se você é os dois, você está apenas trocando dinheiro de bolso. Agora presta muita atenção. Lembra que eu falei que ia te dar o preço exato onde a Petrobras se torna um perigo? Para calcular esse preço, nós usamos uma métrica chamada Yield on Cost projetado. Se você comprar Petrobras hoje a esse preço de tela, você está aceitando um risco de governança imenso por um retorno X. Mas se o preço da ação subir demais, esse retorno X diminui. O preço teto que eu calculo para a Petrobras, considerando um petróleo a $75 e uma taxa de câmbio estável, é de R$ 38,50. Passou disso, você está pagando caro pela incerteza. Abaixo disso, você tem o que chamamos de colchão de segurança. Mas tem um detalhe que ninguém está vendo. A produção da Petrobras vai dar um salto em 2025. Novos navios plataforma, os FPSOs, estão entrando em operação. Isso significa que mesmo que o dividendo por ação caia em percentual, o volume total de dinheiro pode subir, porque a produção está explodindo. Então a tese de investimento na Petrobras não é mais ela paga muito porque é generosa. A tese agora é ela vai pagar muito porque vai produzir como nunca na história desse país. Você consegue ver a diferença? Uma empresa que paga porque quer ser legal é perigosa. Uma empresa que paga porque o dinheiro está transbordando do caixa é uma oportunidade de ouro. Mas atenção, nada disso importa se o petróleo Brent cair para $50. A Petrobras é, no fundo, uma aposta alavancada no preço do óleo mundial. Se você acha que o mundo vai entrar em uma recessão profunda, vende Petrobras agora. Se você acha que a OPEP vai segurar os preços e que a demanda vai continuar forte, compra Petrobras e esquece o home broker por 2 anos. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera.
Você está preparado para o próximo anúncio de dividendos? Geralmente, no dia do anúncio, a ação sobe 3, 4, 5% e o iniciante compra no topo, movido pela ganância de pegar o dividendo. Sabe o que acontece no dia seguinte à data com? A ação cai exatamente o valor do dividendo. O dividendo não é dinheiro mágico que aparece na conta, ele é descontado do preço da ação. Se você não entende esse processo, você está apenas vendo o seu patrimônio mudar de cor, mas não crescer. O segredo para ficar rico com Petrobras não é pegar o dividendo e gastar no churrasco. O segredo é o que eu chamo de o ciclo infinito da Petri R4. Você pega o dividendo, espera a queda pós-data X e compra mais ações com o dinheiro que a própria empresa te deu. Você faz isso repetidas vezes. Em 5 anos você terá o dobro de ações sem ter tirado 1 centavo a mais do seu salário. Isso é juros compostos na veia. Mas tem uma ameaça que pode travar esse ciclo infinito: a taxação de dividendos. Se o governo decidir taxar os dividendos em 15% ou 20%, o modelo de negócio da Petrobras para o acionista físico muda de patamar. E sabe qual a probabilidade disso acontecer nos próximos meses? É muito maior do que você imagina. O governo precisa de arrecadação. E onde tem mais dinheiro fácil para arrecadar do que nos bilhões distribuídos por estatais e bancos? Se a taxação vier, a Petrobras vai cair, e vai cair feio. Você tem um plano para esse dia? Ou você vai ser pego de surpresa como todo mundo? Investir em Petrobras é como pilotar um caça. É emocionante, é rápido, te leva longe, mas você precisa estar com a mão do botão de assento de ejeção. Eu não estou aqui para te dizer para comprar ou vender. Eu estou aqui para te dar os fatos que os grandes players usam para tomar decisão, enquanto você está distraído com memes de internet. A Petrobras é a empresa mais eficiente do Brasil, operando no ambiente mais ineficiente do mundo. Se você entender essa dicotomia, você entendeu tudo. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te contar o que eu faria se tivesse apenas R$1.000 para começar a investir hoje em dividendos. Eu compraria a Petrobras? A resposta curta é: depende do seu estômago. A resposta longa é o que eu vou te mostrar no próximo vídeo, onde eu comparo a Petrobras com a sua maior rival no setor privado. Uma empresa que não tem político mandando, que paga dividendos crescentes e que ninguém está comentando. Você quer saber qual é? Então faz o seguinte: não vá embora agora sem entender o risco real. O maior risco da Petrobras não é o que você vê no jornal, é o que você não vê. São os passivos judiciais, as multas ambientais e as decisões de bastidores. Mantenha seus olhos abertos. A Petrobras pode te aposentar ou pode te dar a maior lição da sua vida financeira. Qual dos dois vai ser? A escolha é sua, baseada no quanto você está disposto a estudar esse gigante. A gente se vê lá. O mercado não espera por ninguém. Vai lá.